Olá, galera! O Vou Ver na TV tá de volta e a nossa edição especial do Prata da Casa continua. E a gente volta a conversar com os egressos da Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia, a gente está aqui com a Mara, egressa do curso de Publicidade e Propaganda, e a gente quer perguntar para ela o que ela está esperando em participar do Prata da Casa hoje. Olha, eu estou muito contente de estar aqui, né, de voltar aqui na universidade, e a minha expectativa é poder contribuir de alguma maneira com a experiência minha, primeiramente como uma experiência como acadêmica, depois como profissional, né? Sim. Há tantos anos no mercado, especialmente com uma empresa nesta área que é de publicidade e propaganda. Então, estou muito contente e acho que posso contribuir com alguma coisa para formar, ajudar na formação desses novos profissionais. Com certeza vai contribuir. Muito obrigada, Mara. Obrigada. A gente pode querer ganhar dinheiro, pode querer ser famoso, pode querer um monte de coisa, mas os sonhos da gente a gente não pode desistir. Às vezes os caminhos vão, né, por outros. É o que vale hoje para a gente nessa conversa. Eu iniciei, então, o curso de Publicidade e Propaganda aqui na UFSM em 80. Foi o primeiro ano que o curso veio aqui para o campus. Ele era, primeiramente, lá na antiga reitoria, junto com os outros cursos de administração, enfim. Tinha vários cursos que eram lá no centro e depois vieram para cá. E diferente de vocês, que hoje vocês têm, me parece que o professor falou, em 13 laboratórios, nós não tínhamos nada, gente. Nós não tínhamos nenhuma câmera, Maurício, na minha época. Sabe o que é ter uma aula de produção de VT, imaginando como é que era o enquadramento lá do VT. Então, nessa época, nós tínhamos professores que já eram proprietários de agências, né, de publicidade. Bem, então, eu entrei, na verdade, o curso, né, até 80, eu acho que 80, depois de 80, 81, tu fazias o vestibular específico para o curso que tu querias. No meu caso, eu fiz para comunicação social. E depois tu fazia uma opção por um dos cursos. Né? Então, tu tinha um tempo assim de tu ver realmente se era aquilo que tu gostaria e até escolher durante o curso. E eu escolhi, então, a publicidade e propaganda. Na verdade, eu tinha um carinho, e tenho até hoje, e queria ter feito jornalismo, viu, Bruna? Mas eu achava assim, que eu tinha uma certa... Me sentia assim, não muito preparada, porque... Esse tempo, naquela época de 80, 85, nós estávamos em plena ditadura militar. Então, era um tempo de muita efervescência, a imprensa era muito censurada, e eu me sentia assim, que não que eu tivesse medo, viu, Bruna? Mas eu sentia assim que eu não estava preparada, até com conteúdo, com leitura. Né? Eu vinha de uma família muito pobre, que não tinha muito acesso a livros e coisas. Então, eu via aqueles meus colegas assim, subindo nas mesas do RU e politicamente assim, né, bem resolvidos, e eu achava que eu não poderia ter a mesma competência. Assim, me parecia que a imagem do jornalista estava muito vinculado ao momento político que a gente vivia. Então, eu optei, né, pela publicidade e gostei enfim, do desenvolvimento do curso. E tinha uma relação muito próxima com esses professores, né, de publicidade e propaganda, que tinham agências. E eu me lembro que o Rogério Lobato ele atendia uma conta, hoje não existe mais, era o supermercados Trevisan, que tinha uma rede aqui em Santa Maria. Então, ele trouxe para a gente um desafio de fazer uma pesquisa. Isso aí, não sei se era politicamente, não era muito correto, né? Mas o professor trazia para dentro da sala. Uma pesquisa sobre um estudo de uma marca que eles estavam fazendo. E perguntou dentro da turma quem gostaria de participar desse trabalho. E eu disse, eu quero trabalhar. E aí a gente fez essa pesquisa, analisou se a marca estava adequada, enfim. E aí, num determinado momento, a Nilda Jacques, que era uma das donas da Arte Meio Propaganda, que hoje eu sou uma das diretoras, né, uma das proprietárias,
ela me convidou. Tu não gostaria de trabalhar como estagiária lá na agência? E eu fui. Trabalhei na agência como estagiária e comecei numa área que era muito assim, muito incipiente, que era a mídia, gente, o departamento de mídia. Ele era dentro da agência aquele departamento lá que era o mais relegado, assim, né? Então a gente começou a trabalhar dentro do mercado, assim, profissionalizando esta área de mídia. Então, eu digo assim, com um certo orgulho, que a Artmeio foi uma das primeiras agências que teve um profissional mais, formou, na verdade, um profissional que era eu, tinha outras pessoas também, nessa área que era muito assim deixada por conta do cliente e de um contato de veículo, né? Então, a gente foi trabalhando. Hoje, eu trabalho na área de atendimento e assim, vejo que o quanto é importante esse profissional ter essa noção do todo do funcionamento de uma agência, né? Então, passando o tempo, depois me formei, e aí passei uns 3, 4 anos como funcionária da agência, e num determinado momento, as duas, que era a Jânia, né, e a Nilda, que eram professoras da universidade, tinha uma dedicação exclusiva, né? A gente fez uma proposta de compra das cotas delas como sócias, né? E eu tinha mais 2 colegas, que é a Vera Gai e o Roberto Oliveira, que trabalhavam também comigo dentro da agência. Então, nós nos unimos, fizemos uma proposta de compra e acabamos comprando, então, as cotas de sociedade. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente trabalhava e passou a ser sócio, tem todo um aprendizado novo como empresário, né, Maurício? Acho que isso também é importante. Sempre, eu fiz depois uma pós em gestão de marketing e RH, que é a área que eu cuido dentro da agência, e nunca parei de me especializar cada vez mais. Fiz disciplinas na área, no curso de administração também, como aluno especial, e assim, sempre aprendendo, nunca deixando de ver novos momentos, né? Bom dia, Alexandra. Tudo bem, Paola? Tudo bem. Na época que tu cursava aqui, a Facos já ficava no 21, e o que tu está achando das novas instalações aqui? A Facos era essencialmente no 21, quando eu entrei em 2004 aqui na universidade. E praticamente todas as nossas aulas eram lá. Algumas eram lá na antiga reitoria no centro, outras que eram convergentes com outros cursos, aí variava bastante, mas era essencialmente no 21. E quando eu me formei, a minha defesa do TCC foi no prédio 74, aqui o novo, que estava assim, novíssimo, cheirando a tinta ainda. Coisa boa. Então, estava recém sendo inaugurado. E esse aqui eu não conhecia. E está muito bonito, muito bem estruturado. Eu acho que os universitários merecem, a universidade merece essas instalações para valorizar ainda mais o estudo, né? Tá, Alexandra, muito obrigada. Nada. Bom, pessoal, bom dia para todos. Queria antes agradecer aos colegas pelo convite, agradecer ao professor pela iniciativa do trabalho. Bom, eu entrei na Facos em 2004 e entrei na Facos meio perdida, para ser bem honesta com vocês. Eu, quando fiz vestibular, a minha opção e o que eu queria mesmo atuar profissionalmente era na área de turismo. Tanto que eu sou formada em turismo também. E isso em função da minha história de vida. Eu sempre me criei em Santa Catarina, me criei parte também no Paraná, então eu sempre vivi em cidades turísticas e via o turismo como uma maneira social das pessoas conviverem e culturalmente engrandecer a sociedade. E como a universidade estava aos meus pés, era uma opção efetiva de se concretizar. Então, eu busquei algo que eu pudesse casar junto com a área do turismo. Pesquisei bastante e cheguei no curso de Relações Públicas porque foi a área estratégica mais polivalente que eu encontrei e que eu sabia que eu ia poder trabalhar junto com o turismo. Passados os 4 anos de faculdade, me formei e me vi em Relações Públicas. Não me via mais como turismóloga naquela época. Então, a minha vida, eu sabia que eu ia sair da faculdade, formada nas 2 faculdades, como Relações Públicas. E no meu
TCC, eu trabalhei com hotelaria, junto com a área da comunicação. Então, logo que eu saí da faculdade, eu fiz a aplicabilidade desse TCC no Parque Hotel Morotim, onde eu fiquei lá 1 ano trabalhando com assessoria de eventos. Depois que eu saí de lá, eu fui para a RBS TV, trabalhei no setor comercial, na área de marketing, por quase 3 anos, acho que fechou 3 anos. E lá, na RBS, para mim, foi a maior escola que eu podia ter tido até hoje. Era trabalho diário, árduo, competitivo. A gente via que o mercado urgia por pressão e por necessidade de vontade de trabalhar o tempo inteiro e correr atrás. Tinha dias que a gente chegava lá com uma venda de 200 mil em mídia, tinha que fazer encaixe de mídia de uma hora para outra, produção de VT, não tinha material, não tinha nada. Então, a gente trabalhava 24 horas por dia naquela pressão, sempre na pressão. Então, para mim, a RBS foi muito válida nesse sentido de crescimento profissional. Então, eu fiz especialização em projetos de mídia, na Unifra, e fiz MBA em gestão empresarial. Logo que eu terminei, parece que foi assim, tapa de luva na cara. Passei num concurso público na Câmara de Vereadores. Então, mudei da água para o vinho. Saí da iniciativa privada, fui para a iniciativa pública. Hoje eu estou na Câmara de Vereadores, sou Relações Públicas efetiva lá da Câmara, e trabalho essencialmente com a comunicação interna, evento, cerimonial, protocolo, assessoria direta aos vereadores e ao presidente. Então, para mim, foi uma mudança muito radical. Sair da área privada, onde tudo é muito urgente e exige demais da gente, e fui para o ramo público, onde a coisa é mais burocrática, é mais difícil, a gente não tem recurso. Tudo requer um pouco mais de paciência, boa vontade. Mas eu acredito que o mercado é muito vasto, é uma área que abrange muita coisa. Acho que se a gente tem a disciplina, a persistência e a nossa automotivação mesmo de seguir nesse caminho das relações públicas, eu acho que é bastante válido. E aí, Josias, o que você está achando da experiência de participar do evento do Prata da Casa? Para nós que somos egressos, eu acho que é uma satisfação, além de estar aqui falando um pouquinho do que a gente aprendeu durante a academia e o que a gente coloca em prática agora, esse retorno, esse contato com a academia, com os alunos, sempre é prazeroso. Eu acho que é uma troca, tu passa, tu aprende sempre. Eu acho que esses eventos, eles têm muito a colaborar com vocês e com a gente. Já tinha voltado para cá, né, para dar uma palestra para a gente numa disciplina, né, e agora está voltando num evento, né, junto com outros egressos, com mais turmas. Isso é uma satisfação pessoal, tá? Quando a gente consegue ter quando recebe esses convites de vir, retornar à academia, então colaborar com vocês de uma certa forma, trazer o que a gente aprendeu e apresentar o que realmente é o mercado, então isso nos dá muito prazer. Eu sempre coloquei a todos os professores de gestão que a gente sempre está à disposição, né, para fazer essa troca. Tá certo. Muito obrigada, Josias. A minha trajetória, até eu vou cortar ela um pouco, né, Mara, porque eu vou me ater ao período de facos, porque diferente dos colegas aqui, eu já entrei com uma idade bastante avançada na universidade e saí na turma de 2002, como foi colocado aqui. E sempre tive uma vontade de aprender. Eu acho que a gente aprende hoje também, assim, a cada dia a gente está sempre aprendendo. Eu acho que esse é o grande legado do conhecimento que a gente adquire. A gente ainda teve essa possibilidade de fazer os 3 anos juntos, né, de trabalhar com as turmas de PP, de jornal, e lá nos últimos anos, aquele momento drástico da separação. Mas sempre havia. Essa união sempre continuou. E isso é muito importante. O trabalho da Bruna, do Cristiano é importante para mim, o trabalho do Maurício e da Mara é importante para mim, o meu trabalho é importante para eles. Eu dou pauta para a Bruna, eu dou trabalho de criação para a Mara e para o Maurício, eles me fazem esse trabalho. Então, eu gosto muito da comunicação e sou feliz no que eu trabalho hoje.
Principalmente, o que Maurício falou, que a gente sobrevive e vive do nosso trabalho. Mas a minha trajetória, como eu comentei aqui, eu comecei a trabalhar, passei no vestibular, e quando eu estava estudando e trabalhando na locadora, conhecendo bastante gente, quando eu terminei o curso, continuei na locadora e pensei, poxa, vou continuar como atendente de locadora e não é isso que eu quero, vou para Porto Alegre. Ao momento que eu pensei, vou para Porto Alegre, veio uma outra proposta de uma outra locadora e depois de 10 anos eu mudei de emprego. E nesse momento eu fui chamado para uma coisa que nos une, né, Mara, que é a FEISMA, e eu fui trabalhar num estande da locadora lá. E nesse momento uma produtora que para quem trabalha em eventos ela é muito importante. Infelizmente hoje ela não está mais em Santa Maria, mas a CIDA Planejamento Cultural chegou no estande e me convidou para trabalhar com ela. E aí era o momento da transição. Eu ia ser relações públicas. Eu ia trabalhar com uma coisa que eu já trabalhava, que era com cultura, com filme, com o glamour, talvez, né, Maurício, que a gente só via nas entregas dos Oscars, mas que puxava a gente para a realidade. E eu fui trabalhar como produtor cultural. Então, eu passei por um processo bem interessante na locadora, na produtora, que foi, para mim, um grande divisor de águas na minha vida, onde eu me vi trabalhando com cultura. Após isso, eu voltei para a universidade como professor substituto, fiquei 2 anos aqui, onde o Cristiano foi meu aluno. Trabalhei no Teatro 13 de Maio como Relações Públicas do Teatro. Aí, depois disso, tive uma transição. Aí saí da Secretaria de Cultura, foi para uma Secretaria de Relações de Governo e Comunicação, onde eu trabalhava mais diretamente com a comunicação, trabalhando com uma equipe de jornalistas, trabalhando com uma equipe de publicitários. E hoje eu retornei para a Secretaria de Cultura, onde eu trabalho também na questão de eventos, formatando a tertúlia, formatando o Carnaval de Santa Maria e fazendo a produção e execução desses eventos. Também, a partir de 2012, surgiu uma nova oportunidade de mercado, que foi uma colega me convidou para organizar a formatura da filha dela, que ela não queria, ela queria ir de convidada, ela não queria fazer, ela precisava de alguém que organizasse isso. E foi o meu início de um trabalho no mundo dos eventos. Se passado 2 anos hoje, a minha agenda já está bastante concorrida, digamos assim, não posso reclamar disso, onde eu trabalho com a produção, o cerimonial, a coordenação de todos os eventos de casamentos, formaturas, eventos organizacionais, corporativos, festas de 15 anos. Então, eu adentrei nesse mundo de eventos e é o que mais está me brilhando os olhos hoje. E eu sou uma pessoa muito mutante. Eu não consigo coisas que são, eu vou ser isso agora o resto da minha vida. Eu procuro sempre uma coisa nova, que me dê um novo conhecimento, que me faça, será que vai dar certo, será que não vai dar certo, mas o arriscar e ver se isso vai ter o retorno. Então, Josias, a gente sabe que na época da sua formatura você estava bastante engajado com isso também, então a gente foi atrás disso e nós descobrimos a Patrícia, que era uma colega sua, e hoje em dia ela é professora lá no CESNOR de Frederico Westphalen, e ela tem uma mensagem para você. Quando eu recebi esse convite para gravar um depoimento para o Josias, né, e relembrar alguma memória, alguma situação que a gente tenha vivido durante a faculdade, algo que sempre foi marcante para mim, que quando eu encontro o Josias ou quando eu relembro as histórias da faculdade, me vem à mente a questão da comissão de formatura, que nós começamos com vários integrantes na comissão de formatura e no final, lá perto de se formar, os únicos integrantes éramos eu e ele. E desde aquela época, o Josias sempre demonstrou já a competência que ele tem hoje, né, a garra que ele tem de fazer acontecer, e ele sempre foi um parceiro assim para a gente decidir coisas bem importantes, porque para toda turma que entra na faculdade, a formatura é um momento muito especial. Então, lá no fim, quando éramos só eu e ele era meu parceiro para trocar ideia, para fazer pagamentos, para sacar dinheiro no banco, para negociar, para contratar serviços.
E sempre foi uma relação muito boa e muito divertida, assim. Algo que marca em mim é a competência do Josias, que desde aquela época já ficava muito clara para mim, e o bom humor e a forma leve de levar situações que nem sempre eram tão harmônicas assim, entre colegas e diferenças de opiniões, enfim. Mas o Josias me marca por isso, pela competência e pelo bom humor em trabalhar com ele, é sempre muito bom. A gente quer agradecer também ao pessoal lá da Agência da Hora, do pessoal de Frederico lá do Sesnor, o professor Luiz, que nos ajudaram a fazer esse vídeo. O que você tem para dizer sobre a Patrícia? Pois é. Eu acho que relembrar isso a cada vez que a gente vem para a universidade, fica claro essa questão que a Patrícia colocou. Nós precisamos fazer a comissão de formatura desde o início. Colegas dizem, não, tem muito tempo, e a gente levou isso. E essa lição assim de parceria, de trabalhar junto, de verificar as coisas como elas vão acontecer, que eu acho que nos levaram a fazer uma formatura como a gente imaginou que deveria ser. Então, acho que hoje, trabalhando com eventos, trabalhando com comunicação organizacional, isso nos dá essa bagagem também de ter lá no início verificado tudo como aprendido aqui como tinha que ser, lapidado as coisas que a gente imaginava que sabia que eram, e hoje a gente se sente um pouco mais seguro para executar, mas sempre com aquela máxima que eu digo, a gente está cada dia aprendendo, cada dia é um novo dia, cada dia a gente vem aqui conversar com vocês, aprender um pouco, repassar um pouco. Eu acho que esse compartilhamento é muito bom, e essa minha experiência com a Patrícia, ela foi muito gratificante, porque nós conseguimos, junto com os outros colegas de PP, de jornal, fazer a formatura como a gente imaginava. Interessante, aí ficam as pessoas e as lembranças, Com né? certeza. Muito obrigado. Imagina, a gente que agradece a participação de vocês, todos os egressos, vocês, Josias, foram depoimentos muito divertidos e que fizeram a gente também se identificar com vocês, né? Vocês que vieram do mesmo caminho que a gente e agora estão trilhando o próprio caminho de vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Então é isso, galera. O Vou Ver na TV vai ficando por aqui. Para você que não assistiu o primeiro episódio dessa edição especial do Prata da Casa, assista, que tá bem legal também. Se você é egresso do FSM e quer participar do Vou Ver na TV, manda aí um e-mail para projetovolver@gmail.com que a gente fala contigo. Isso aí. Tchau, tchau, galera. Tchau.